Olha, gente, com muita alegria eu participei do lançamento de mais uma obra de três grandes amigos que têm, como eu, paixão pelo veículo rádio. E esse livro, que foi lançado no Hotel Puma Ibirapuera, A Reinvenção do Rádio, do AM ao Podcast. Olha, foi uma noitada sensacional. Os autores são o Fernando Vítolo, o Nilo Frateschi Júnior e o meu querido Heródoto Barbeiro. Eu queria sugerir, se você puder, a editora Senac. É um livro sensacional. E eu tô contando uma história que eu vivi na Copa do Mundo de 1990. Em breve vou publicar aqui para vocês acompanharem. Então, eu recomendo o livro. Procura saber, editora Senac, pela Amazon, é tão fácil, e leia, porque tem a história de muitos companheiros do rádio, muitos do rádio esportivo, do jornalismo, do rádio musical, e é sensacional. Quero cumprimentar o Fernando, o Heródoto e o Nilo, dizer que eu já li numa noitada, peguei depois do jogo do Flamengo contra o Independiente, fiquei lá lendo. E o legal é o seguinte, cada profissional que você vê a foto lá apresentado, você pega o QR Code e ali tem o cara falando. É muito legal, gente. Recomendo, eu fiquei apaixonado e agora vou passar meus próximos dias curtindo lá. Vou lembrar de um cara, João Ferreira, aí vou lá no João Ferreira e vejo o QR Code dele. Heródoto do Barbeiro, aí pego lá a história do Heródoto do Barbeiro. Recomendo, viu? A Reinvenção do Rádio, do AM ao Podcast. Parabéns, Heródoto, Fernando e Nilo. Meus amigos, a minha história para esse podcast é inesquecível. 1990, Copa do Mundo da Itália, que o Brasil foi uma decepção. Lembra aquela seleção do Lazzaroni? Jogamos só 4 partidas, as 3 primeiras da fase inicial, da fase classificatória, e depois o 4º jogo foi contra a Argentina, teve aquele gol do Canidia, aquele jogo polêmico, e o Brasil caiu muito cedo fora daquela Copa. E na Rádio Globo, me determinaram que eu fosse para Roma acompanhar outras seleções que estavam se classificando para o restante da Copa. Aí eu fui para Nápoles. E quem estava comigo? Carlos Alberto Torres, o capitão do Tri, compunha com outros jogadores da seleção que foi tricampeã no México, com um patrocinador. Eles estavam acompanhando a Copa. E como também não tinha mais seleção brasileira, que havia sido desclassificada, e eles tinham obrigatoriamente que seguir na Itália até o final da Copa, eu saía muito, almoçava, jantava, fazia programas culturais, esportivos com o Carlos Alberto Torres. Fomos juntos, então, ele a passeio, eu a trabalho, para Nápoles acompanhar o jogo Itália e Argentina. Pela primeira vez na minha vida aconteceu e eu vi um fato que eu vou contar agora para vocês e foi realmente especial. Obviamente, a Copa do Mundo era na Itália. Nápoles pertence à Itália. E a seleção italiana estava jogando para se classificar para uma final da Copa. E não é que, para a infelicidade da Itália, o jogo foi em Nápoles, que é outra coisa. Como eu disse, é outro país dentro do país. E é o país de Diego Armando Maradona. Até hoje, reverenciado como um deus, da mesma forma que acontece na Argentina. Vocês acreditam que o estádio São Paulo, composto por 90% de torcedores italianos, se dividiu? Os napolitanos, metade do estádio torcia para a Argentina e a outra metade
torcia para a Itália. A Argentina, enfim, acabou ganhando e conseguindo chegar à final da Copa, que foi no domingo posterior. Eu acompanhei aquela transmissão e me lembro que na Rádio Globo transmitiu o jogo o Oscar Ulisses, o comentarista foi o Tim Teixeira e eu fui o repórter e depois o apresentador do toque final, que é mais ou menos uma espécie do Debate Bola, o programa que eu apresento no pós-jogo há 21 anos na Rádio Transamérica. Muito bem. Quando estávamos voltando de Nápoles para Roma, o Carlos Alberto Torres recebe uma ligação no telefone que ele havia alugado lá na Itália. Ele atendeu, era o Franz Beckenbauer. Sim, senhores. Franz Beckenbauer ligando para o seu velho amigo, Carlos Alberto Torres, companheiro de New York Cosmos em Nova York. Eles jogaram juntos com Quinalha, com Pelé, com Oscar Bernardi e tantos outros jogadores famosos. Muito bem. Beckenbauer disse para o Carlos Alberto: torça para o meu time, porque se nós formos campeões, você será um dos meus convidados e vai participar da festa que vai acontecer no nosso hotel, no hotel em que estamos hospedados, na Grande Roma. Muito bem. Carlos Alberto disse para mim: olha, se você tem algum afeto pela Argentina, perca esse afeto, porque você vai fazer uma grande reportagem, você vai acompanhar uma grande festa, você vai comigo e, se a Alemanha for campeã, nós vamos participar de tudo isso. Muito bem. Chegou o domingo, efetivamente, a Alemanha foi campeã, ganhou por 1-0 da Argentina. Eu fiz todo o meu trabalho, voltei para o meu hotel, tomei banho e liguei para o hotel do Carlos Alberto Torres. Capita, era assim que eu o chamava. Estou aqui pronto, terminei de tomar banho, posso te pegar? Ele passa daqui meia hora. Eu cheguei no hotel dele, era 10h30, 11 da noite, e fomos, naquele tempo não tinha GPS, não tinha Waze, não tinha Google Maps, não tinha nada. Fomos no bocômetro, no perguntômetro, esquina por esquina, perguntando. O hotel ficava como se fosse mais ou menos Guarulhos, Osasco, São Caetano, São Bernardo, na Grande Roma. Era um lindo resort. Chegamos ao hotel onde estava concentrada a seleção alemã. Já na porta do resort, foi possível observar um monte de repórter, um monte de jornalistas, um monte de profissionais do mundo inteiro. Dava para ver caminhões de reportagem da RAI, da TV da Alemanha, das emissoras dos Estados Unidos, da Inglaterra e etc, etc. Eu falei para o capitão no carro: capita, vai ser duro para a gente entrar. Ele falou: deixa comigo. Aí ele parei na guarita de entrada do hotel, do resort. Ele foi até a portaria e se apresentou, se anunciou para o segurança, para o porteiro, e disse: diga para o senhor Beckenbauer que Carlos está aqui, Carlos Alberto. E aí passaram 10 minutos, a porteira se abriu, a cancela se abriu, e eu não acreditava que eu estava entrando naquele local tão inexpugnável, porque ninguém podia entrar, a imprensa não podia entrar, somente os alemães, os convidados da Federação Alemã e os familiares dos jogadores e da comissão técnica. Pois vocês acreditam que eu fiquei até às 6 horas da manhã participando de uma festa alemã, ouvindo discursos, ouvindo cantorias, músicas, sem entender uma palavra em alemão, bebendo e comendo do bom e do melhor, e já quase me sentindo um alemão, porque era tão envolvente, tão emocionante
aquela comemoração, que eu não podia ficar indiferente a tudo aquilo. Meus amigos, em um determinado momento, na madrugada daquela noite, veio alguém e me perguntou: o senhor é um repórter brasileiro? Sim, sou um repórter brasileiro. O senhor Beckenbauer está esperando o senhor numa sala lá dentro do hotel com o seu Carlos Alberto Torres. O Carlos Alberto tinha ido lá para dentro, foi conversar com o Beckenbauer, e eles me chamaram em uma sala que já não tinha toda aquela barulheira lá de fora da festa alemã, e o capitão Carlos Alberto Torres me disse assim: você não queria entrevistar o recém-campeão do mundo? Está aí, à sua disposição. E o Beckenbauer, com aquela simpatia, me deu uma entrevista espetacular, me deu uma entrevista inesquecível, emocionante. Falou do Brasil, falou da seleção brasileira, falou do Pelé, com quem ele conviveu muito em Nova York, do Oscar Bernardi, que também foi seu companheiro no New York Cosmos, como eu disse, e falou muita coisa sobre futebol, sobre aquela Copa. E o meu gravador, não sei nem se eu tenho ele aqui, deixa eu ver se eu encontro. O meu gravador era um gravador portátil, que é... Olha só, minha gente, dá uma olhada no meu gravadorzinho. Era um gravador de fita cassete. E esse gravador é que captou a entrevista com o Franz Beckenbauer e, num determinado momento, parou a fita. E eu, então, tive que pedir desculpa para ele. Para de falar, que eu preciso mudar de lado. Olha que cara de pau, eu mudar de lado a fita. E mudei a fita e ele falou mais meia hora. Portanto, essa foi uma das histórias mais inesquecíveis, entre tantas outras, das 11 Copas do Mundo que eu cobri na minha vida profissional.